Olá, tudo bom? Meu nome é Camila Duarte, sou criadora do Chave dos Símbolos e nesse vídeo eu vou dar alguns insights para você como você pode começar a entender as combinações de cartas sem precisar ficar decorando mesmo, porque quando a gente fala de tarô, né, são 78 cartas, é muita combinação e não tem como decorar assim certinho, por quê? Cada arcano vai modificar, o arcano maior ele é modificado pelos arcanos menores ou pelos arcanos que estão próximo dele, sendo os arcanos maiores, ele pode estar em determinados posicionamentos, ele vai mudar conforme o contexto, tem arcanos que se encaixam melhor em alguns contextos de vida, em algumas áreas da vida e outros não. Então quando a gente fala de combinação, a gente não tem que só olhar, eu vejo que as pessoas só querem decorar cartas, né? Esse com esse com esse. E não é bem assim que funciona. Isso é o de menos, na verdade, né? Você precisa primeiro treinar o seu olhar a olhar desenho. Claro, ter a estrutura base, entender o significado dos arcanos de forma profunda, vai te ajudar a ter repertório. Esse repertório vai ser ativado, entre aspas, né? Quando você olhar a imagem, vai falar, nossa, me veio isso, mas isso já tinha ali. Então, estudar a base é interessante para que na hora que você leia e observe como as imagens foram desenhadas, também vai ajudar. Observe os olhares, os movimentos, né? Ele está caminhando, em que direção que ele está caminhando, né? Em que direção ele está indo? Então a carta que está aqui, o louco está indo em direção a essa carta, né? A carta que está aqui, o louco está se afastando dessa carta, tá bom? Então a gente vai observar isso, a postura. Tem arcanos que estão tem arcanos que estão olhando para frente, determinados, focados, né? Aqui nós temos o mago. Tem arcanos que estão olhando um para o outro, tá? Tem arcanos que estão sentados, já não tem movimento, né? Nós temos aqui, cadê o meu imperador? Bom, o imperador está em algum lugar. Rígidos, mas sentado à vontade, não tão à vontade, né? Se movimentando, né? Olha o rosto desse camarada aqui, né? Deixa eu ver, tem um camarada aqui, deixa eu ver se o 4 de copas, ele é bem, e o 7 de ouros é bem interessante, né? Preciso achar aqui, porque você tem que olhar o rosto desses arcanos, né? Como é que eles estão? Eles estão felizes, eles estão insatisfeitos? Esse cara aqui, apesar de ele ter conseguido muita coisa, ele tá reavaliando, mas ele também, olha a carinha dele, ou ele tá assim, fala, putz, não valeu a pena isso aqui, né? E aí o que vai determinar? As cartas que estão próximas dele, né? Que aí tem cartas que vão estar perto dele, por exemplo, vamos ver, deixa eu pegar aqui uma carta bem bacana. Pode ser que a carta do sol, perto dele você sinta, nossa, ele tá meio que contemplando, né, ali. Mas aí se de repente tiver uma carta mais rancorosa, né, tristonha, não tô achando as cartas aqui, tem tanta carta na minha mesa, né, um 5 de copas, por exemplo, ele já pode estar ali, poxa, não valeu muito a pena. Então, é um tipo de rosto que parece que ele se adapta conforme as cartas que estão próximas dele, né? Então você vai olhar essa postura. Primeira coisa, postura, né? Uma coisa importante que você vai considerar antes de combinação de carta: contexto. O que é o contexto? O consulente é casado? O consulente é solteiro? Ele está desempregado? Ele está trabalhando? Ele é dono de uma empresa? Ele é CLT? Qual é o momento de vida que ele está vivendo, né, naquela área da vida que ele quer perguntar? Isso tudo já vai ajudar a direcionar. Por exemplo, dependendo do arcano, por exemplo, um papa, dependendo do posicionamento que ele tiver, ele pode falar, esse relacionamento tende a uma amizade, ou esse relacionamento tende, porque o papa ele não se relaciona, ou ele pode simbolizar um casamento, uma oficialização, porque ele também oficializa. Então, contexto, pergunta, tá? E aí, quanto mais específica a pergunta, melhor, né? Muita gente fala, eu vou casar ou comprar uma bicicleta. O ou separa duas perguntas. E aí você fica em dúvida, peraí, tá respondendo sim para um ou sim para outro? São duas perguntas. Vou me casar até tal data? Vou comprar uma bicicleta? Entende? Eu faço uma pergunta, porque aí eu não saio dessa estrutura. Se a pergunta for adivinhatória, você vai responder na adivinhação. Vai acontecer tal coisa? Vou conseguir tal coisa? Você vai adivinhar, né? E se
E se você, a pessoa perguntar, como eu faço para tal coisa? É uma pergunta que não pede adivinhação, ela quer saber uma estratégia. Como ela faz para ter um relacionamento saudável? Como ela faz para ganhar mais renda financeira? Como ela faz para deixar de se auto-sabotar? Então a gente tem que entender o que o consulente está querendo saber, porque o que eu mais vejo, 80, 90% dos casos de erros, né? O pessoal ignora a pergunta e responde qualquer outra coisa porque decorou cartinha combinada, tá? Por exemplo, quando você sempre vai, porque assim, um arcano pode significar 1000 coisas, né? O arcano maior da estrela pode falar desde a pessoa estar vulnerável, porque ela está nua no lugar aberto, né? Ingênua, vulnerável, né? Ali exposta, como também pode falar uma pessoa que entrou no lugar, ela está bem onde ela está, ela não precisa de roupas, de status para se reafirmar como pessoa. Ela tá ok, ela faz parte da natureza, ela tem autoestima, ela não precisa colocar máscaras sociais. Ela é ela. Então, sai da palavra-chave esperança, sabe? Não é só isso. Então, tem uma série de informação aqui. E aí, pode ser que espiritualidade, se a pergunta for sobre espiritualidade, aí você fala, ué, mas como é que eu vou saber? Posicionamento, se cai no posicionamento de bloqueio, né, de coisas que não são bacanas, sombra, vai ativar a sombra desse arcano. Se cai no posicionamento bom, de conselho, enfim, de potências, prós, vai cair na luz, né, do arcano. Outra coisa que vai ajudar é você observar, se você estiver jogando carta em conjunto, né, ou linear, tá aqui. Esse arcano menor ativa a luz dela, então sim, ela está bem consigo mesmo, tá? Ou, essa pessoa está se iludindo, está ingênua, né? Aqui, o 7 de copas se iludindo aqui, né? Porque ela está ingênua ali, ela está acreditando, ela tá toda vulnerável a essa fantasia aqui, né? Ou com a lua também vulnerável, né? A lua traz aquela densidade, aquela coisa de não ver a realidade como ela é, né? Ela não está percebendo que ela está nua, exposta, né? Também vale a pergunta, claro, né? Eu estou falando de forma geral. Nós temos o imperador, dependendo do que for perguntado, se isso aqui representar a consulente, isso aqui, o cara com que ela está saindo há uma semana, pode falar, eu tenho um cara cheio de armadura, cheio de poder. Você vê que é um guerreiro, né? Um cara dominador. E aqui eu tenho uma mulher nua, vulnerável. Imagina esse cara levantando e dando um soco nela. Então, esse cara pode facilmente controlar ela. Então, olha esses desenhos. Essas cartas não se combinam. É diferente quando eu tenho uma imperatriz do lado dele. Eu tenho alguém do mesmo status, vamos dizer assim, né? Aqui são duas coisas conflitantes. Olha a imagem disso, né? Aqui ela tá bem consigo mesmo, né? Ali prosperidade interna, autoestima, amor próprio, porque a imperatriz ela se veste, essa vestimenta que a gente vê na imperatriz está dentro dela, ela não precisa se vestir assim, né? Também, então pode ser disso, ou vamos supor que tem alguma questão sobre a minha forma como eu lido com a minha vamos supor, a namorada do meu ex-marido e a minha filha, né? Aí pode ser que se essa aqui for a namorada do seu ex-marido e a sua filha, essa mulher tem mais poder sobre ela. Pode aqui ser uma questão de vulnerabilidade se tiver um posicionamento negativo, se tiver outras cartas confirmando isso. Claro, tem outras cartas, não vou fazer com duas pro vídeo não ficar gigante. Tô querendo trazer alguns insights para você ver como vai mudando as nuances, né? E é difícil decorar, né? Por exemplo, para mim, quando uma moça para mim veio, né, falando do marido dela que era 11 anos mais novo que ela, 10, 15 mais novo, e ela percebia que ele estava meio devagar, né, não tinha ambição. Para uma mulher bem mais velha, isso geralmente pesa. Então saiu essas duas cartas, né? O que a imperatriz é? Uma mãe, né, uma mulher que tem coroa. E olha que saiu aqui, né? O cara pendurado aqui, filhinho da mamãe, dependente dela, ou dependente da mãe dele, da sogra. Então aqui também traz essas informações, né? Aqui também, né, é a carta da gravidez. A gente só tem que tomar cuidado porque a gente não pode dar diagnóstico, tá? E falar se a pessoa tá grávida ou não é um diagnóstico, tá bom? Por que, Camila? Você não tem uma lei no Brasil e não pode, tá? O que você pode falar existe uma grande probabilidade de você estar grávida, só. E deixa a pessoa ir na farmácia confirmar. Aí ela vai chegar e falar, nossa, você é boa. Mas aí você não se comprometeu, tá? Porque se a pessoa grava o teu atendimento e, sei lá, por má fé, denuncia ou faz alguma coisa, isso pode causar problemas, tá? Então,
Mas aqui já é indício sim, né? A mãe gestando, né? Aqui também cabe a sacerdotisa gestando, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. O enforcado, ele é excelente para a parte de temas espirituais, reflexão, aconselhamento, né? Veja as coisas de outro ângulo, acalma sua mente, não haja nesse momento. Mas ele é péssimo para algumas coisas, por exemplo, na área do trabalho. Trabalho é ação, né? É fazer acontecer, é determinação. E aí você tem uma carta parada. Esse cara tá paradão aqui. Então não conflita, né? Então algumas cartas que você tem muito peso nas áreas afetivas, fica complicado. Ou uma carta de submissão, né? Porém, dependendo da pergunta, do contexto, mas vou fazer de forma aqui meio superficial, só para você entender o jogo, né? O arcano pode ser, aqui essa pessoa está no momento que ela está tendo clareza, ela parou ali, observou o ambiente, né? É um momento que paralisia, atrasos, mas que está trazendo consciência, clareza para ela, tá? Pode ser a alegria de um nascimento de um filho, né? O filho e o sol ali, né? Poderia ser. Aqui essa pessoa está tendo um despertar de vocacional, ou um despertar espiritual, ou um despertar nas suas relações, né? Ela para pensar e fala, caramba, é isso que está me sabotando nos meus relacionamentos, é um chamado, né? Aqui, mas é sempre uma paralisia. Aqui para mim já caiu, quando eu perguntei, né? Há muitos anos eu estava saindo com um rapaz, saí 2 dias, né? E caiu essa carta, falou, olha, isso aqui não vai adiante. Porque eu tenho o arcano parado, ele não vai adiante. Mas é algo que é confortável, mas não vai te levar a lugar nenhum, né? Não vai trazer, é uma distração aqui. Caiu pra mim dessa forma, tá? Porque não magoa. Por outro lado, pode sim cair como negativo. Eu peguei outras cartas aqui mais óbvias, né? 8 de espadas, a pessoa não tá vendo a realidade, ela se sente presa, ela acredita que não pode soltar as amarras, mas aqui são 2 cartas que ela pode se soltar, né? Aqui essa pessoa, porque normalmente essa carta a gente não sabe se o cliente é esse cara que ganhou a guerra ou se são esses caras que fracassaram. E aí essa carta também vai dizer, né? Provavelmente quem tá de ponta cabeça é quem perdeu a guerra, né? Foi a vítima. Ou quem tá aqui, por exemplo, o diabo vai falar, provavelmente essa pessoa é abusiva, né? Então aí você vai olhar as nuances, né? E tá vendo que não precisa decorar, né? Só você analisar, saber o fundamento da carta e analisar toda a imagem. Tem uma imagem, leia a imagem. Imagem não é que nem frases que você lê, você tem que ler tudo, né? Cada detalhe, disseca a imagem, né? Pessoa que está indecisa, né? E parou tudo porque ela tá no entrave, fala, caramba, as coisas estão paradas porque ela não sabe para onde vai, né? Ou aqui, pessoa que ficou presa na vida, de repente, esse cara, eu tô há 5 anos ficando com ele. Por que ela tá presa com ele? Porque ela tá presa nessa relação por causa das falsas promessas que ele faz. E aqui o Cavaleiro de Copas, ele realmente quer, né, fazer essas promessas, ele realmente gosta, mas ele não tem maturidade para cumprir. Então ela fica presa nisso, né? Essas promessas que não se realizam nunca, né? Ou aqui a nostalgia, fica lá no passado, como quando eu tinha dinheiro, quando eu era rica, quando eu namorava fulana ou fulano, e fica preso. Então a gente vai saber, né? Essa paralisia é boa ou ruim, né? Deixa eu ver aqui, tem tanta carta aqui, gente, né? A roda da fortuna, quando ela cai, como significa? Depende, ela muda o status, entende? Ela muda tudo, né? Se tá de um jeito, fica de outro. Tô trabalhando, fiquei desempregado. Tô desempregado, tô trabalhando. Mas aí também você vai olhar as outras cartas. A eremita, né? Também tem sua luz e sombra, né? Eremita pode falar de pobreza, isolamento, pessoa que está cansada de lidar com as pessoas, que foge, que quer ficar para dentro, um pouquinho depressivo, talvez, desanimado. E também ele pode falar de autorreflexão, sabedoria, de ter a sabedoria de não se envolver com coisas que não valem a pena. E aí depende da pergunta, do contexto, do posicionamento da carta. E aí, já que vocês gostam de combinaçãozinha, né? Esse cara, né, pode estar se afastando porque ele está magoado, ou ele olhando as próprias mágoas, ou ele com muito foco nessa mágoa, ele vai mágoa e não sai do lugar, né? Ou aqui o cara tá na pobreza e ele fica olhando para escassez de forma positiva ou negativa. Ele pode estar olhando para entender, ele pode estar olhando e focado nisso e não ver as coisas lá atrás. Aí você pode olhar aqui, se for linear, deixa eu ver uma carta legal aqui.
Meu Deus, cadê? Né? Ele tá de costas para um 10 de copas. Ele não tá vendo o 10 de copas aqui, que ele tem tanta prosperidade, ele só fica olhando a pobreza, dependendo da pergunta. Tá vendo como faz sentido? É que nem se fosse um livrinho infantil que tem imagens e a gente acaba lendo as imagens, né? Ó, por exemplo, ele pode olhar, né, como é que sobre a intriga, né, ele tá dando foco nisso, pode estar remoendo, pode estar aprendendo com essas disputas, ou ele também pode estar ignorando, ele tá percebendo, poxa, não vale a pena eu estar aqui, vou virar de costas e vou seguir o meu rumo. Ele pode estar seguindo o rumo para algo mais calmo e equilibrado. Ele tá indo, ó, em direção à temperança, e ele tá dando de costas para esses caras aqui. Então ele não tá ligando, né, mais ou menos. E aqui traz muita lentidão, né? Ponderado, dependendo da posição, não é legal, né? Como vai ser o meu negócio? Vai bombar? Putz, vai ficar bem lento, né? Vai ter aí maturação, né? Planejamento demais, né? Aqui, tá de costas para essa guerra. Ele tá ignorando gente que fica falando, ou cai com um aconselhamento. Ah, como é que eu faço para lidar com os haters? Ignora os haters. Ou, se saiu assim, poxa, olha os seus haters, né? Será que alguém entenda, né, o que eles estão projetando de inveja em você? Ou se de repente aí no meio dessa bagunça tem uma crítica construtiva, né? Como você pode olhar isso e aprender. Aqui ele está se afastando. Não, ignora, né? Enfim, eu dei alguns insights aqui, não sei se esqueci de algum, mas eu espero ter esclarecido para vocês. Esse vídeo ficou gigante, eu espero que você tenha gostado dessa mini aulinha aqui só para abrir a tua mente, né? Sobre essas combinações de cartas aí. Espero que tenha trago aí bastante insight para você. Pegue o seu deck, qualquer um que seja, e descreva tudo que você está vendo na imagem, né? Faça um trabalho de 78 dias, se você quiser, né? Ou dos dias que você tiver tempo, e pegue pelo menos uma carta por dia e descreva tudo que você tá vendo nela. Ele tá olhando, conta uma historinha desse cara, bota o nome dele, João, plantou muitos anos, papapá, conta uma historinha e escreve essas historinhas, né? E depois você revisita essas historinhas, né? Conta, porque isso ajuda a estimular o seu cérebro a criar conexões com aquele baralho, tá? Claro, se você tiver outros tipos de baralho, você pode fazer com cada um deles. Se você tiver muitos, você vai ficar um bom tempo, né? Mas isso ajuda o seu cérebro cognitivamente criar vínculos entre os símbolos. Ao invés de você ficar decorando, você pode pegar referências, né, de símbolos, tal, claro, é importante, mas também como você conta essa história, porque o teu cérebro, a tua leitura vai sempre trabalhar com o seu repertório. E aí, quando você desenvolve histórias a partir de imagens, você tem aí um repertório maior. Não precisa confiar em mim, faça, e você vai perceber que as cartas que você tem contando uma história, descrevendo a carta, na hora que ela cai na mesa, você vai ter mais facilidade para ler. Enfim, é isso, sobre isso. Para quem gostou do deck, eu sei que muita gente vai perguntar, esse deck aqui se chama Radiant, eu não sei falar inglês, eu vou falar do meu jeito, Radiant Wise Spirit Tarot, acho que é isso, tá? Desculpa, gente, mas é isso. Meu namorado quer morrer quando eu faço esses inglês assim, esse camarada aqui, tá bom? Vou deixar, tem 78 cartas aqui, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo. Quando você compra do meu link, eu ganho uma comissãozinha que dá para tomar um cafezinho. Então, se você gostou desse vídeo, né, dá o like, escreve todo esse negócio aí que o povo pede. E se você gostou do tarô, se tiver uma promoção bacana aí pelo link da Amazon que eu tô colocando, e você quiser me agradar aí me comprando um cafezinho, vou ficar muito feliz. Namastê, tchau, tchau.